meus irmãos, obrigado por terem vindo mais uma vez no nosso programa de bate-papo, Nossa Voz Presente. Hoje é um dia especial que eu estou recebendo para bater um papo comigo, um camarada que eu tenho profunda admiração como ser humano, meu amigo, o conheço desde adolescente e é um macaense raiz, um cara que vale muito a pena a gente estar recebendo no nosso programa de bate-papo. E, segundo informações, na hora do papo reto ele falou que vai responder tudo. Então, quero apresentar para vocês e agradecer por ter vindo, por ter aceito o convite, Rafael Alexandre Mafó, meu grande amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Fala, Hombre, muito obrigado pelo convite e espero estar podendo retribuir de alguma forma, né? Em audiência, em conteúdo, no que for do decorrer da conversa aí. Maravilha. Meu amigo, para começar eu quero saber de uma coisa. Você é macaense. Sim. Você é macaense, nascido e criado. Conta um pouco da sua história, como você viu essa cidade se desenvolver no período que você era adolescente até os dias de hoje. Eu tenho 33 anos, sou nascido e criado aqui, né? Sempre fui criado nas redondezas da Aroeira, Morro São Jorge, Morro de Santana. Meu pai... É até engraçada a história. Meu pai mora entre o Morro de Santana e o Morro de São Jorge. Meu pai era do Morro de Santana, minha mãe era do Morro de São Jorge e construíram uma casa ali entre os dois. E eu fui nascido e criado ali. Então aquela rua ali é o divisor de onde é o Morro de Santana. Exatamente. E o Morro de São Jorge. Eu não sabia desse detalhe. 50-50, né? Ficar na metade dos dois ali. Os meus avós. E eu sempre fui criado aqui em Macaé, sempre andei em todos os lugares, né? Vi Macaé crescer muito nos últimos anos. É uma coisa até meio que surpreendente, porque eu não esperava tanto assim da cidade. Fiz alguns planos de repente, até tá me mudando daqui e tudo mais, mas Macaé tem me surpreendido muito, positivamente. Entendi. Rafael, uma outra coisa. Eu te conheço há muitos anos, nós somos amigos de verdade, eu posso falar aqui publicamente que você é meu amigo. Não é meu colega, meu conhecido. Você é meu amigo verdadeiramente. E a recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira, eu sei disso. Como pinta o esporte na sua vida, principalmente o jiu-jitsu, que eu conheço o Rafael, não sei se você já praticou outros esportes, mas você é um talento que surgiu para o jiu-jitsu, que não foi muito aproveitado, mas não teve oportunidade para brilhar como outras pessoas tiveram. Queria que você falasse um pouco dessa trajetória sua no esporte, principalmente no jiu-jitsu, lá atrás. Como é que se deu esse começo? Você não vai lembrar, mas quando eu tinha, acho que 9 ou 10 anos, uma vez faltou professor na escola, a gente era liberado mais cedo. No caminho para casa, eu encontrei o Thales e o Eliseu, que são grandes amigos de infância que eu tenho. Eles estavam indo com um projeto que era dado lá no Flamenguinho, para as crianças da comunidade das redondezas. Então era eu que dava aula? Exatamente. Aí eles falaram assim, me chamaram, vamos lá. Eu falei, eu vou lá ver como é que é esse negócio de jiu-jitsu. Aí fui. Inclusive, eu já brincava com meu irmão de jiu-jitsu em casa sem eu nem saber. Sem nem imaginar o que era. E a gente aplicava uns golpes que dava nome totalmente diferente. E o meu primeiro contato com jiu-jitsu foi ali. Não lembro o ano exatamente, eu tinha 9, 10 anos por aí. Muita coisa, muita rádio de tempo. Esse foi o primeiro contato. Passados os anos, eu tava procurando um esporte para fazer, que eu sempre me movimentei muito. Aí fiz academia, fiz basquete, andava de skate. E houve o convite, né, para eu poder voltar a treinar no poliesportivo, onde tinha o projeto lá, né? Entendi. E foi o segundo contato e desde então eu nunca mais parei. Isso foi em 2008. Que inclusive era eu também que dava aula. Exatamente. Sim. E dali em diante eu nunca mais parei. Entendi. Exatamente. Então, essa trajetória. Você no jiu-jitsu, cara, eu costumo falar para as pessoas de dois nomes aqui na cidade que eu identifiquei, que são dois caras que poderiam ter trilhado um caminho
muito promissor no jiu-jitsu, poderiam ter sido grandes campeões a nível mundial, parelhados com qualquer um, porque escola vocês tiveram para isso. Na geração dele foi o Mike Caetano. Mike Caetano. Aquele cara, ele tinha tudo para brilhar. Tinha todas as qualidades humanas que um grande atleta precisa ter para brilhar. E você foi a segunda pessoa que também tinha 1000 qualidades para brilhar e por falta de apoio, por falta de investimento, vocês foram anulados praticamente. Vocês foram anulados, cada um nas suas gerações. E eu não vi um outro nome que se igualasse a vocês dois, né? Vocês tinham o comportamento de um atleta de verdade. E muito lamentável, mas é assim também no futebol. No futebol, nem sempre os melhores têm apoio suficiente, né? Ou as melhores oportunidades, né? Exatamente. E eu preciso deixar isso bem claro para ele, né? Não sei se um dia ele vai ouvir essa entrevista, eu vou estar falando isso dele. E você, né? Eu lamento muito por isso, porque até hoje, quando você vai treinar com alguém, você hoje não tem mais perspectiva e nem tem mais vontade de ser um grande atleta. Dentro de você tem aquela coisa do treinamento, de treinar, e você treina de igual para igual com todo mundo que está no auge das suas carreiras. Mas você tem uma outra particularidade, que você vem de uma geração, eu creio que é a última geração de jiu-jitsu old school, o jiu-jitsu para frente, que um tem que finalizar o outro. Não tem essa coisa de vantagem, de enrolação, né? Então você vem dessa escola e da sua geração, uma geração após a sua para cá, isso foi se perdendo, né? Aquela coisa do samurai de verdade. Você faz parte da última geração de samurai de verdade em Macaé. O que você acha disso, das oportunidades que você não teve, né? E o que você acha que aconteceu para as coisas não terem fluído? Eu acho que são coisas da vida mesmo. Não tem muito o que reclamar, por assim dizer, né? As oportunidades que eu tive, eu tenho muito a agradecer a você, primeiramente. Tem que deixar bem claro. Hoje, se eu tenho um bom jiu-jitsu, que modéstia à parte, não é questão de querer dizer se achar ou coisa do tipo, mas eu vejo que eu tenho um bom jiu-jitsu, sim, e tenho que te agradecer por isso, porque é aquilo. Vou começar por parte. Em relação às oportunidades, tive algumas, tivemos juntos, viagens juntas, oportunidades juntos, campeonatos juntos, e só que chegou um momento que ou eu trabalhava ou eu continuava seguindo um caminho meio que incerto, né? Porque as oportunidades nem sempre são tão boas pra gente aproveitar assim no jiu-jitsu em Macaé, principalmente, onde nós temos muitos nomes aí de grandes mestres que não são, né? E eu não preciso citar nome porque é muito comum. Tivemos a oportunidade de estar juntos nos Estados Unidos, né, de passar um tempo lá também, de grandes experiências. Eu acho que de todas, tanto essa que a gente ficou junto lá, quanto em 2020 também, foi uma grande oportunidade eu particularmente acho que foi a última para mim, do grande sonho de viver do jiu-jitsu, né? Porque é muito bom você fazer o que você gosta, fazer o que você ama. Claro. Só que é aquilo, nem sempre é viável você trilhar esse caminho, porque ou você põe comida na mesa, ou você vai fazer o que você gosta. Eu, no meu caso, como homem, né? Pelo que eu aprendi, eu decidi colocar comida na mesa. Ainda mais que você, numa fase da vida, vira o esteio da sua família, né? Exatamente. Então, não tem mais como esperar pelos pais, não tem mais como pensar de uma outra maneira, né? Com relação à vida, né? Não tem. Em relação às oportunidades também ditas, no decorrer da caminhada, eu também tive oportunidades maravilhosas, que foi começar a dar aula, né? Comecei a dar aula, se eu não me engano, foi no projeto social nos Cajueiros, quando o Instituto Acesso era no
em cima ali do... Sim. Em frente a... Sim. Na rua Luiz Ribeiro Pinto. Isso, no Sobrado. Sim. Inclusive, foi uma grande experiência e oportunidade para mim, para poder aprender a falar, para poder lidar com as pessoas, com um temperamento diferente, para poder aprender a ouvir as pessoas, que muitas vezes as pessoas não vão pro jiu-jitsu... Cumprir horário, saber que tem que abrir mão de determinadas coisas. Exatamente. Para que você seja um exemplo para as próximas gerações. Também, às vezes as pessoas vão pro jiu-jitsu não é nem para poder treinar, para poder ficar muito bom. É um momento de conversar, de extravasar, né? É terapêutico. Exatamente. O jiu-jitsu é terapêutico. Isso eu tiro muito de exemplo até hoje na minha vida. Porque no trabalho, às vezes as pessoas só querem falar, ser ouvidas, né? E isso foi uma ótima oportunidade de aprendizado para mim. Entendi. Nessa geração que você foi ajudar, né? Eu sempre incentivei todos os meus alunos, principalmente quando eu via que eles não eram de famílias muito abastardas, né? Era ver o jiu-jitsu como uma oportunidade de conhecer outras culturas, de conhecer outras pessoas e principalmente sair da ociosidade quando adolescente. Então o jiu-jitsu vem para ocupar o espaço ali que a criança não tem em casa, ele vai ter ali com a gente no tatame. Isso, nós formamos vários instrutores, nós demos oportunidade para muitas pessoas saírem do país até. Nós temos alunos em vários continentes dando aula de jiu-jitsu, pessoas que ajudam a família dando aula de jiu-jitsu. E na contramão disso, nós também temos as decepções que a vida nos traz, né? A gente às vezes apoia pessoas que não deveriam apoiar, isso fica muito ruim para o próprio esporte. Mas hoje é um dia da gente falar de coisas boas. Nós tivemos juntos uma passagem nos Estados Unidos, que eu fui para os Estados Unidos montar uma academia e a primeira pessoa que veio na minha cabeça de levar comigo, porque tinha um perfil, principalmente o perfil moral e comportamental, para estar naquele país comigo, que não ia fazer besteira, que não ia fazer nenhum tipo de coisa que não fosse aceito pela sociedade americana, foi você. E aí você foi para lá, nós começamos aquela batalha que você lembra de tudo, e eu sofri uma baixa, né, como você sabe do que aconteceu, e daí para frente nós tivemos que mudar os nossos planos. Eu fui dar aula na academia de outra pessoa e você volta para o Brasil. Então, aquela experiência que nós tivemos lá, o que você achou sobre aquilo? O nosso encontro foi um encontro de 8 meses. Mais ou menos. Tivemos lá mais ou menos 8 meses, né? De 6 a 8 meses. Qual a importância de aprendizado de vida que isso veio para você? A primeira coisa que eu tiro de exemplo e lição disso de vida, né? É em relação em termos de confiança. Porque o que aconteceu, eu não imaginaria que isso iria acontecer, né? Exatamente. Acho que nem você imaginaria, nem passava pela cabeça. Não, eu fiz um investimento financeiro com um camarada que eu chamava de pai e o outro eu chamava de irmão. Eu vendi a minha casa e depositei o dinheiro na conta deles. Fiz um TED de conta para conta. Sim. E o que aconteceu? Me passaram a perna. Mas isso está sendo resolvido na justiça. Vamos falar de coisa boa, das experiências. De experiência boa, eu não mudaria absolutamente nada. Nada. Porque eu conheci pessoas maravilhosas, a gente pôde conviver e ter experiências maravilhosas. O Jailton de Castro, uma família... Adriana, não tenho o que falar. Braba. A primeira vez que eu vi... O meu diretor, corta pra cá, por favor. Jailton de Castro, espero que esse podcast chegue em você. Eu quero te agradecer pela ajuda que você nos deu e quero também te fazer uma pergunta.
A Adriana ainda tá gritando muito com você? Como é que tá? A Adriana, mulher brabíssima, ser humano extremamente maravilhosa. Os filhos, muito obrigado, tá? A ajuda que vocês deram pra gente. O acolhimento foi extremamente fundamental para o nosso sucesso como ser humano. E hoje a gente está falando de vocês aqui. Tá bom? Muito obrigado. Uma coisa que também que me marcou muito, a gente cresce ouvindo música e tudo mais, mas me marcou muito. Rafael, bota o banco para trás, mão lá no volante, lá na frente, Stevie B tocando no Isso é absurdo, cara. Eu não vou esquecer disso nunca. Exatamente. Ô, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou um cara extremamente positivo, tá? Spring Love. Spring Love. Então, ó, tomamos uma pernada, perdi o dinheiro da minha casa e a gente brincava ainda, cara. Me deixaram sem nada, mas eu acredito na força do universo, aquela coisa positiva. Eu já, na sequência, conheci uma outra pessoa que nos ajudou. E com todo o mal que acharam que me fizeram, meu filho estava ali também, meu filho estudou. E eu tirei uma lição que é o seguinte, cara. Não confie em emprestar seu cavalo para qualquer um. Exatamente. Né? Mas eu não emprestei para qualquer um. Eu confiei o meu cavalo a um pai, a um irmão. Que são dois covardes de uma coisa que vivem se escondendo do mundo. Então, quem perdeu foi eles. De uma coisa boa também, acho que do principal lá fora em relação a isso foi poder diagnosticar o Gabriel também, né? O desafio do coração dele, que talvez se não tivesse... Aqui a gente não tinha conseguido. Nem ciência do que o Gabriel tinha. Exatamente. E descobrimos lá, mas, cara, foi tudo muito bom. Foi tudo muito bom na vida, até as coisas... Eu aprendi com a minha mãe, que tá no céu, tirar proveito, Rafael, até das coisas ruins. Imagina a escravidão intelectual que eu tinha perante aqueles caras, estaria até hoje. De ter 100% da fé. Eu né? tinha fé naqueles caras. Então... Eu acreditava neles, porque um ser humano, para vender a própria casa e depositar na conta do outro, tem que ter muita confiança nessa outra pessoa. Exatamente. E eles vivem enganando as pessoas, vivem enganando todo mundo, mas vivem escondidos. Não tem liberdade, não tem liberdade. Não podem ir a lugar nenhum, não podem, vivem escondidos. E eu vivo livre, vivo em paz, com a minha consciência tranquila. E é engraçado disso tudo que é uma coisa que, por você acreditar muito, a gente que sempre teve o senhor como mestre, como referência, aprende a amar isso também. De uma forma que eu falo para as pessoas que eu não gosto de futebol, não me emprenho por time, torcida, resultado. Mas o resultado da Gracie Barra até hoje mexe comigo. Eu nem podia falar nome, eu falei, tá vendo? Sim. Só não vamos citar o nome dos meliantes. Mas a empresa, eu amo essa empresa. Temos, né? Temos. Eu amo esse negócio. Isso aqui é maior que eles. Muito maior. Eles são pequenos. Porque, na verdade, quem construiu isso foi um grupo de pessoas. Quem construiu não foi a Gracie Barra, foi a Barra Gracie. Quem construiu a Barra Gracie foi Jean-Jacques Machado, foi o Renzo, foi o Ralph, foi o Raia, foi o Gordo, Soneca. E eu fui garoto vendo essas coisas acontecerem. E o meliante maior que estava lá, ele era o dono porque ele era mais velho. Só isso. Mas a moral mesmo, a cultura, o respeito, a coisa de família, foi construído por essas pessoas que eu acabei de falar os nomes. Talvez seja até um bem que tinha de respeito, um bem moral que foi se perdendo com os tempos. Sim, a moralidade, né, do meliante mais velho não existe. É um ser humano que não evoluiu. Ele faz covardia com as pessoas que seguem ele. Então isso não vai funcionar no mundo real que a gente vive. Mas vamos falar de coisas boas. O jiu-jitsu na sua vida representou, até hoje, que você vai treinar, você é uma referência. Você é o cara que eu indiquei para ser o presidente da instituição que eu fundei, no momento que pessoas queriam ter o controle da entidade para fazer coisas erradas, e eu indiquei você como a pessoa que naquele momento era a pessoa mais indicada e qualificada, que eu tinha certeza que
que não ia fazer coisas erradas. Que você divide esse pensamento comigo. Sim. Né? O que isso representou em sua vida? Vou começar falando do jiu-jitsu. Sim. Em relação à qualidade de vida, para mim, melhorou muito em relação à saúde, a ter disciplina, a respeitar a hierarquia. Não só a hierarquia de faixa, mas hierarquia moral também. Porque muitas das vezes o rapaz que é menos graduado, né, que a gente, mas vou dar um exemplo, o nosso irmão Alexandre, né, sempre foi menos graduado que eu, mas caraca, como que eu vou desrespeitar, por ele ser menos graduado que eu, um cidadão exímio que ele é, né? E uma pessoa, um profissional, um absurdo. Então... Esse Alexandre que você está falando, para que não comparem com outros Alexandres... Alexandre Valente. Mais conhecido como Bombom. Exatamente o próprio. Estamos falando do Bombom. Meu irmão, abraço para você. Então, isso eu pude tirar de exemplo para carregar para minha vida. Representou também uma coisa muito boa. Como eu sempre tive o jiu-jitsu não só como esporte e qualidade de vida, eu sempre tive como uma segunda profissão, né? Tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos. Em 2016, quando o senhor retornou dos Estados Unidos para cá, o Aldo, ele entrou em contato com o senhor 3 vezes, né, perguntando se eu tinha o intuito de continuar vivendo jiu-jitsu, porque tinha oportunidades em Abu Dhabi para poder ir. Na ocasião eu acreditava em outras coisas, que acabou que eu declinei dessas oportunidades. Mas então não foi só saúde, não foi só hobby, não foi só para passar tempo. Eu sempre tive isso como uma segunda opção, uma opção de serviço até. Outro ponto foi em relação como formação como pessoa no geral, dito como... Não sei nem como explicar, mas... moldou um pouco do meu caráter, né? As pessoas que estavam... porque você se tornou referência, né, cara? Ainda mais quando você é alçado ao cargo do líder maior do Instituto Acesso, né? E eu nunca tive problema, nunca tive vaidade de um menino que eu conheci com 9 anos de idade virar meu chefe, praticamente, né? Mas eu fiquei extremamente confortável em te transformar, te colocar num posto superior ao meu, porque eu tenho extrema confiança em você. E muito disso porque a gente compartilha das mesmas ideias também, sim, né? Sim, acredito mas que isso foi construído ao longo de uma vida, né? Acredito que se a gente não tivesse passado pelo que a gente passou junto, a gente não tivesse as decepções que tivemos juntos, a gente não teria 98% do mesmo pensamento, né? Entendi. E uma vez que você me indica para um cargo que, querendo ou não, eu estaria um pouquinho acima do senhor, 2 coisas. Primeira coisa que, em momento algum, eu faria alguma coisa contra um amigo, um irmão, um pai, né? Mas foi por isso que eu te coloquei naquela posição. Exatamente. E a segunda coisa por moralidade, né? A lealdade de verdade. Que muita gente não tem. Sim. Isso que eu carrego para minha vida e eu sempre vou carregar. Inclusive, hoje o Instituto tá aí, tá com... Quantos polos? 9 polos. Olha só. 9 polos. Aí imagina se de repente isso cai na mão de uma outra pessoa. Não estaria assim? Acho que o bobear não estaria nem existindo existindo hoje em dia. Já teria acabado. O CNPJ já tinha sido dado baixa pela Receita Federal porque iam fazer besteira. Provavelmente iríamos usar isso como de alguma forma, talvez política ou alguma coisa do tipo, e iria acabar. Exatamente. Rafael, quero tocar num assunto agora que você deve lembrar bem, né? Corta pra cá, por favor, diretor. Essa vai ser boa, mas eu quero que ele conte. Eu e o Rafael indo em Houston
de Austin para Houston, nos Estados Unidos, no Texas, para mandar um documento pro meu filho Matheus, que a gente estava tentando negociar para ele ir lá ou não. Terminou que não deu certo, não foi. Mas eu quero que o Rafael conte a história do acidente, da batida. Eu quero que ele conte na íntegra tudo que ele lembra, como é que foi o acidente. Pode encenar? Pode encenar? Encenar aqui? Procurar o melhor ângulo? Fala aí, como é que foi aquilo, Rafael? Eu nem sei se você lembra dos detalhes. Eu só lembro que a gente estava na estrada, dirigindo uma nave espacial e indo para Houston, para mandar fazer um reconhecimento de firma no consulado americano, né? Não é isso? Mandar uma procuração pro Brasil. Mandar uma procuração pro Brasil, mas tinha que estar com reconhecimento de firma. Exatamente. Vai. Você lembra que sua carteira tinha vencido um dia antes? Exatamente. Eu estava sem habilitação. Cara, que problemão, quem que Que probleminha, né? Lá vamos nós, deixamos o Gabriel no ponto de ônibus para poder ir para a escola e pegamos o carro, um Honda Civic do ano, teto solar, Coisa mais linda do mundo. tudo. Eu acho que eu nem sei se vou conseguir ter um desse um dia aqui. Aí fomos, pegamos a estrada e indo, eu com muito sono, fui tirar aquela soneca. Aí o senhor falou assim: Rafael, ó, acorda aí que também tá me dando sono aqui. Não tem buraco, não tem nada para desviar, então tá dando sono. Aí botamos O Segredo para poder escutar, para meditar no livro do segredo, né, no audiobook. A caminho, devia ter uns 40 minutos que a gente estava na estrada. Estava na estrada já. Uma cidadela, um sinal, no meio de uma cidadela, no meio do nada. No meio do nada, cara. Eu vou encenar agora porque tem um óculos aí, tem diretor. Não, tem não. Óculos. Tem não. Vai, daí mesmo, explica, daí mesmo. Aí, tô eu aqui, né? Olhei pro lado, do nada, uma porrada na traseira do carro, o carro vai uns 5, 6 metros na frente. Eu achei que o porta-mala tinha parado aqui na minha nuca. Exato. Eu não acreditei. Quando eu olhei pro lado, o mestre assustado, com óculos tortos no rosto assim. Meu Deus do céu. E a gente sem saber o que fazer. E você paralisado, chocado com aquela cena. Os dois, que o corpo da gente foi pra frente. Eu não acredito. A pior de situação foi o seguinte: quando eu desci do carro, a mulher que tinha batido, né, falando inglês pra caramba. A gente não falava quase nada ainda. Não falava nada, como ainda não falo. E a única coisa que eu falei com ela foi: me desculpe. I'm sorry, bye bye. Bye bye, porque eu não tinha habilitação, né? E eu percebi que ela estava falando para ligar para a polícia e tal. Eu olhei o para-choque do carro, não tinha acontecido nada. Nem um arranhão. Se isso não é Deus, eu não sei o que é. Irmão, a mulher com o telefone na mão querendo ligar pra polícia. Eu não sei se você lembra, ela tava conversando com alguma coisa, com aquele aparelho sim. bem antigo, né? No meio do nada, um sinal de trânsito, eu parei. Sinal vermelho, eu parei. A mulher veio conversando, cara, afundou na traseira da gente. E aí ela ficou assim, olhando pra mim, tipo: vai chamar a polícia? Não quer? Porque, claro, olhou, no problem, bye bye, e fomos embora. Continuando, um silêncio absurdo, a gente indo quieto, e ninguém falava nada, aquela preocupação. De repente a gente se olha, começa numa gargalhada. Rapaz, meu Deus do céu. Muitas aventuras, né, meu irmão? Muitas aventuras. Mas a gente saía também de Austin e já fomos pro centro de San Antônio ali, que tinha os barcos, lembra disso? Exatamente. Lugar lindo, né, o Rio. cara? Eles, se eu não me engano, eles alteraram um pouco o Rio e fizeram um shopping em volta do Rio, não sei se você lembra. Que na verdade a academia que nós íamos montar era em San Antônio, lembra disso? Sim. Aí nós ficamos na base ali em Austin, e aí quando eu tomei a pernada e você volta para o Brasil, eu fui para San Antônio para ainda tentar montar a academia. Quando montei a academia, no dia da inauguração chegou o dono que tinha comprado a academia, supostamente dono, né, do meliante, que o suposto dono também já perdeu, que vendeu para outro, que todo mundo perde naquele negócio ali, e só quem ganha é o meliante mais velho. Eu não sei se você lembra com certeza deve lembrar, da gente pesquisando os locais, né,
E, se eu não me engano, o local que foi montado a academia foi o primeiro local que a gente viu, né? Que já tinha uma academia montada. Sim, sim. E que... Quando eu escolhi o local que dei a grana, eles já estavam vendendo a academia que eu ainda não tinha montado. O golpe já estava todo arquitetado, mas tudo bem, vamos falar de coisa boa. Então... O bordão hoje vai ser, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, coisa ruim não funciona. E, cara, hoje você... Coisas da Vida não se tornou o grande campeão que você poderia ter se tornado, mas você tem um título de nobreza que vários campeões não têm. Você é um cidadão de bem, você é um cara puro suco, você é um bom exemplo e você é adorado por todas as pessoas que convivem contigo. Então tem vários campeões que não têm a metade desse prestígio que você tem. Isso é uma coisa muito digna. Eu me sinto honrado, né? Porque eu acho que vai muito também da tratativa que a gente tem com todo mundo, vai muito também do... A família, né, meu irmão? Também do eu berço. lembro de você quando falava de uma pessoa, você tinha brilho nos olhos. E eu pensava o seguinte, eu tive o prazer de conhecê-lo, né? E não está mais entre nós, mas que te deu muito exemplo de vida, porque você trabalhava com ele, você via ele fazendo as coisas corretas, e você aprendeu a ser um cara correto por osmose. Queria que você falasse um pouquinho dessa pessoa, que não estava previsto a gente falar sobre isso, mas vamos lá. Seu avô, que Deus o tenha, que eu tive o prazer de conhecer, um homem trabalhador, correto. O vovô foi para mim um mártir, né? Por assim dizer. Meu exemplo de vida até hoje, não só ele, como meu pai, meu tio, a minha família, só que o vovô sempre foi o pilar principal, né? Meus pais se separaram, eu era muito novo, né? E para não ter aquela discussão, aquela briga judicial e tudo mais, meu avô deu a ideia de ele ficar com a guarda minha e do meu irmão, né? E se papai e mamãe quisessem nos ver, ia lá buscar, passava o dia e depois entregava. E não... Então você foi criado pelo teu avô. Exatamente. Né? Praticamente isso. E eu fui descobrir tem pouco tempo que meu avô ficou com minha guarda até os 18 anos. Uhum. Só que depois de um período eu fui morar com o papai, né? Porque vovô, por ser mais antigo, não tinha interesse por internet, computador e essas coisas, essas facilidades a gente tinha na casa de papai. Uhum. Então era um pouco mais cômodo pra gente, de certo modo. Entendi. Porém, eu passava o dia na casa de papai e muitas das vezes na parte da noite eu corria por causa de vovô. Pra brincadeira, conversa. Você tinha o melhor dos dois mundos, né? Exatamente. E vovô, cara, vovô vovô faz uma falta doida. Eu sempre falo que vovô era meu pai, meu companheiro de pesca, meu companheiro de futebol, companheiro de passeio. Confidente, né? Confidente, companheiro de trabalho. Eu estava conversando esses dias com um colega que eu comecei a trabalhar mesmo com vovô, eu tinha 13 anos de idade. De 11 a 13 anos de idade aí. 11 anos eu ia ajudar, tal, mas não tinha aquela obrigação. Com 13 anos, o vô perguntou, falou assim, cara, você quer me ajudar mesmo? Eu falei assim, quero. Beleza, então você vai ter horário para poder cumprir comigo, né? Eu vou te pagar tanto por mês. E isso, ficávamos eu, meu irmão e meu primo, eu, Leonardo e Alex. E ajudávamos o vovô e sempre era cobrado como qualquer um era cobrado, porque se a gente queria receber no final do mês, a gente tinha que fazer por merecer aquilo. E hoje em dia eu fico vendo que isso também me ajudou muito, até mesmo como pessoa, como profissional, como tudo, até mesmo já em relação ao jiu-jitsu. Quando eu fui começar a dar aula, uma das preocupações que eu tinha certeza que o pessoal não precisava ter é em relação ao horário. Entendi.
Vovô falava que ele não era inglês, mas o horário ele era muito enjoado com isso. Sim. E você sempre foi comprometido com as coisas, né? Tudo que a gente... Uma coisa que o vovô falou, tudo que você vai fazer, você tem que pegar para poder ser o melhor. Porque de mediano, e papai fala isso até hoje, de mediano o mundo tá cheio. Então seja o caso fora da curva. E vovô sempre me cobrou muito nos estudos, me cobrou muito no trabalho, até mesmo no jiu-jitsu. No primeiro campeonato que eu fui e ganhei, a vovô me olhou assim e falou assim, cara, tu gosta mesmo de fazer isso, né? Eu não sei como é que você consegue ficar lá, agarração doida. Eu falei assim, vô, é muito bom, eu gosto muito disso e... Exatamente, se testar, né, cara? Exatamente, e até me surpreendi, porque quando houve o convite de ir lá pra fora, pros Estados Unidos, eu achei que o vovô não ia gostar muito da ideia, mas não, pelo contrário, me apoiou muito, falou, filho, vai e ganha o mundo. Foi isso que, as palavras que ele me deu foi essa. Rafael, o diretor, toca essa bola aqui pra mim agora, vem, diretor. Então, gente, o papo tá maravilhoso, nosso convidado mais que especial. Quero falar com você que quer indicar alguém para vir aqui no nosso programa, Nossa Voz Presente, ser entrevistado. Aqui, ó, segue na descrição aqui, ó, escreve aqui quem você quer, escreve na nossa descrição quem você quer que venha aqui, que a gente convida, e os próximos programas também vai ter ao vivo, hein? Para que não tenha edição, e o quadro Papo Reto vai entrar no ar a partir de agora. Eu quero saber do meu convidado se ele quer ir ao banheiro, se ele quer ir embora, se a internet vai cair, ou se ele vai responder. Pergunta objetiva, resposta objetiva. Rafael, meu irmão, vamos nessa? Bora, a gente tá aqui para poder falar tudo. Então vamos falar. Meu diretor, bota ali, por favor, olha lá, Papo Reto. Então, o primeiro tema do Papo Reto que eu queria abordar, esporte. Nossa área, né? Exatamente. Nossa área. Então, o que você acha do esporte na nossa cidade? Tá bom, precisa melhorar, tá horrível? Seu ponto de vista. Adão, eu acho que pode melhorar sim, né? O esporte no geral, a tendência são melhorar, e para poder ficar 200%, né? Porque a gente tem investimento em esporte hoje, porém a gente tem que ser um pouquinho mais democrático em relação em relação ao município ajudar a todos os locais, né, e tudo mais. Entendi. A gente tem projetos maravilhosos, inclusive eu vou citar aqui o acesso que a gente... Sim, nosso projeto. Exatamente, que eu tive a oportunidade de presidir um tempo. Quantos anos a gente vem batalhando para poder ter a estrutura que a gente tem hoje, né? E muitas das vezes a gente teve o apoio de instituições privadas, né? Conseguimos muita coisa com o público privado. E nesses anos, raras ou nenhuma vez teve o apoio público, né? Até teve apoio, as pessoas vão lá, beleza, vou apoiar. Tá, e some. Caramba, eu acho que não é por aí. Eu acho que o apoio tem que ser de forma um pouco mais democrática. Não ajudar só fulano ou ciclano. Tem que ajudar Beltrano, Fabiano, todo mundo. Não é só um ou dois. Entendi, muito bom. Troca, diretor. Essa pauta dá dor de cabeça, hein? Política. Eu, como te conheço, sei que você clama por política pública de responsabilidade, de verdade. Mas eu queria saber o seu ponto de vista, Rafael, com relação à política pública, como está, o que você acha. E já falando de política, eu queria saber o que você acha dos 4 primeiros anos de gestão do prefeito atual, Albert Rezende. Estou anotando aqui para não esquecer, senão eu pulo o tema.
Política pública é uma coisa que eu acho essencial, porque eu vim de uma política pública. Eu acho que talvez se eu não tivesse começado lá atrás no instituto, né, eu poderia ter feito inúmeras coisas, ou poderia também não ter feito. Conseguir ajudar a formar muitos cidadãos de bens, então é uma coisa que eu acho essencial. E se as pessoas falam assim, não, hoje em dia a gente mesmo discute muito sobre direita e esquerda, fala assim, política pública é coisa de esquerda, direita não gosta. Então, se isso, hoje eu me considero uma pessoa mais de centro-direita do que tudo, mas se política pública é uma coisa de esquerda, nesse aspecto eu sou de esquerda. Porque eu acho que é fundamental. A gente consegue mudar muito a cabeça das pessoas em relação a tirar, né, os jovens pública, em relação a política pública, ela está acima de ideologia política. Exatamente. A política pública é o que a gente faz. Nós nunca, dentro do nosso projeto, E nunca esperamos nada por isso. Exatamente. Em troca. E nós nunca perguntamos a ninguém qual é a ideologia da pessoa. Nós estamos ali para atender. É isso. Nós nunca falamos de política dentro do Instituto Acesso. Então eu acho que o nosso sucesso parte disso, né? A política pública que a gente sempre fez, esquerda ou direita, centro, qualquer coisa que seja, se é para beneficiar a sociedade, é essa política que a gente faz. É exatamente isso. É você servir sem pedir nada em troca. É isso que eu tenho para mim, como tem que ser feito, né? Até mesmo para você poder instruir as pessoas, falar, conversar, abrir a cabeça das pessoas, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente precisa muito disso. O segundo ponto é o do prefeito, né? O que você acha da gestão dele nesses primeiros 4 anos? Abrir o coração com você. Eu não esperava muita coisa. Sim. Me surpreendeu muito. E de 1 a 10, hoje, pela gestão que ele teve, se fosse dar uma nota, eu daria 10. Sim, né? sim. Para os 4 anos de gestão. Os primeiros 4 anos, sim. Sim, né? sim. Tanto que a urna fala. Você vê a lavada que ele deu aí. Claro, claro. Na eleição, há 2 anos atrás que teve para presidente, né? Eu fui com minha esposa para poder levá-la para votar ali na Imitiba. Eu encontrei, né? E foi no mesmo período que estava tendo uma obra da drenagem ali perto da casa de papai. Sim. Dos alagamentos, tudo mais. Na esquina ali, né? Isso aí. Aquela esquina era um caos. Eu fiz questão de fazer uma coisa que eu quase nunca faço, que é apertar a mão dele e falar assim, você está fazendo um ótimo trabalho, espero que continue assim. Sim. E hoje, se caso chegar o podcast nele, o Elbert continua assim. E é isso, é assim de político assim que a gente precisa, né? Olhar mais para a população e acabar com esse negócio de fazer as coisas só pro bem próprio. Olhar um pouco mais pelo povo, que é a função do gestor público, né? É fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Hoje eu vejo que está sendo feito o que o povo precisa. Exatamente. Obrigado pela resposta. Ô, diretor, tem mais um aí pra gente? Vê aí se tem, diretor, alguma coisa aí. Instituto Acesso. Instituto Acesso. Eu sou até um pouco suspeito para poder falar, né? Mas eu quero saber do seu ponto de vista. Que na verdade você nunca falou sobre isso, né? Fala em termos de... Eu fui te puxando, fui te empurrando nas funções e você foi entrando e isso e aquilo, foi virando referência. O que você acha que o Instituto Acesso representa para a sociedade civil de Macaé? Eu vejo o Instituto como referência hoje de projeto social, e eu acho que os nossos políticos deveriam ver, porque o trabalho que a gente faz hoje no Instituto, de tirar a menina lá da rua, aconselhar da melhor forma, escutá-los, né, quando eles precisam, perguntar como que tá aí na escola, isso muitas das vezes a gente faz trabalho de pai para essas crianças, que muitas vezes o pai
chega em casa cansado, aí escola, não vai perguntar. Então, a gente está lá, juntar mais os pais, igual no Projeto Tarueira, muitas das vezes eu vi o senhor dando aula perguntando: ih, como é que tá na escola? Pais, traz o boletim para poder ver, a professora tá me contando. Isso é fundamental a gente fazer e não pode parar, tem que ser feito também. E dou até a dica para poder, quem acha eu suspeito de falar isso, participe, vá nos polos, veja como é feito o trabalho. Acredito que quem não conhece vai se surpreender com relação ao Instituto Acesso. Maravilha. Diretor, toca essa bola aqui, diretor. E assim, gente, nós vamos chegando ao final do nosso bate-papo com Rafael Alexandre, um camarada que eu tenho uma profunda admiração, como já falei. E você, empresário de Macaé, que respira desenvolvimento social de verdade, apoia o Instituto Acesso, procura a gente nas redes sociais, deixa uma mensagem na descrição que a gente vai até você. Nós somos uma entidade devidamente registrada, temos utilidade pública municipal, estadual, temos 20 anos de fundação do nosso CNPJ e eu faço obra social desde que eu me entendo por gente. Então o Instituto Acesso veio para fazer o bem, simplesmente isso. Se você também gosta de fazer o bem, a gente precisa se conhecer. Quero deixar aberto aqui para as considerações finais do nosso convidado ilustre. Bem, Adão, primeiramente queria te agradecer. Diretor, muito obrigado também pelo recebimento aí. Foi fantástico para mim estar aqui conversando. Uma conversa que a gente tem quase todos os dias, né? Então não tem script, não tem nada. A única coisa que eu pedi pro diretor foi um papelzinho para poder não esquecer dos pontos. E que nem precisava. Mas aí minha memória não tá nessas coisas não. Acho que é a idade chegando. E que continue também expondo aqui, conversando com as pessoas. Isso é fulcral, né? Pra gente poder conhecer os pensamentos de pessoas diferentes e também até mesmo se pôr no lugar. Pessoas de bem, nunca é demais a gente estar conversando. Exatamente. Muito obrigado, meu irmão. E vamos ter outros bate-papos aqui e trazer mais pessoas aqui. Pessoas do nosso ciclo de amizade. E deixar bem claro que o Nossa Voz Presente, ele não é um programa de bate-papo feito só aqui no estúdio. O carro-chefe do nosso programa são as ruas. A nossa ideia, nosso intuito é ouvir a sociedade civil organizada. Ouvir do mais intelectual ao mais ignorante juntos. E a gente aprender um com o outro. Muito obrigado por terem acompanhado o nosso programa. Obrigado, diretor. Um beijo.